Olá, eu me chamo Giovana de Carvalho. Eu sou acadêmica do curso de licenciatura plena de pedagogia. Eu vou falar um pouco sobre a minha pesquisa, que é um relato de um estágio. Essa pesquisa surgiu de 2024 e o estágio é sobre o meu outro tema, que era sobre o tema que eu vou fazer o meu TCC, que é sobre como o professor pode enfrentar as dificuldades dentro da inclusão nas escolas, né? E achei interessante esse tema. Essa prática de tema, eu pude perceber que principalmente no estágio curricular, que era do EJA, que dos 15 alunos ali que tinha em sala de aula, que não tinha 15 alunos, mas a maioria era 10 no máximo, né? Dos 10 alunos que estavam ali em sala de aula, que um aluno ali, uns 2 alunos ali demandavam uma orientação mais especial. Um tinha sido digital e o outro era uma moça, perdão, uma senhora que é surda e muda, né? Então, ali existia mediadores que estavam ali ajudando no processo do aprendizado daqueles adultos, né? E na escola também que eu trabalhei, que tinha criança que tem, né? Tinha não, que já tem criança lá, criança com autismo na sala de aula, e trabalhei com 2 crianças, e numa sala de aula só, uma tinha laudo e a outra não tinha laudo. Foi bem complicado, porque uma tinha mediador, mas a outra não tinha porque não tinha laudo, né? E a mãe não aceitava que aquela criança tinha aquele problema decorrido dos sintomas que tinha em sala de aula. Era uma criança, assim, muito amável, muito amorosa, mas às vezes agressiva, não parava quieta, e não sabemos qual o laudo, porque até então achávamos de alguma coisa, mas o achismo não podemos colocar, porque quem tem que dar o diagnóstico da criança é o médico. E foi assim, uma experiência muito aproveitosa para o meu estágio, tanto no EJA como no fundamental, né? E na pré-escola, porque essas experiências que eu tive foi no maternal e na pré-escola. E vendo esses casos, pude perceber a dificuldade que o professor tem em sala de aula, como o professor pode trabalhar com essas crianças com autismo, com síndrome de Down, ou surda ou muda, né? Tem que existir um planejamento ali, tem que existir um carinho, tem que existir um amor. O professor em sala de aula, ele tem que gostar daquilo que está fazendo, não pode ser de qualquer maneira. É muito importante o pedagogo nesse meio, né? Porque o pedagogo vem ali para instruir o professor, orientar o professor, como agir e como planejar uma aula com crianças, né? Com TEA. Eu tenho, assim, muita felicidade em estar aprendendo esse curso. Estou muito feliz em estar aprendendo, porque cada dia mais você lidando com essas crianças, com esses adultos, você vai vendo o quanto é bonita essa profissão de professor e pouco valorizada, né? Tenho muito a aprender ainda e estou aqui passando a experiência, né, que foi gratificante para o meu curso, né, de pedagogia. Eu só acho que as escolas precisam se aprimorar, né? Se aperfeiçoar mais, a poder dar um suporte melhor para essas crianças que vão para essas escolas, porque existe uma dificuldade imensa, tanto em materiais que possam ajudar essa criança no aprendizado, quanto em profissionais especializados em crianças com TEA ou crianças deficientes, né? Temos que pensar um pouco mais como é dificultoso para um professor em sala de aula, sem ter um suporte para aquele tratamento ali, com aquele ensino daquela criança.
porque existe todo um meio ali que é o professor ter que dar um suporte de ensinamento, de aprendizado, né? Para uma criança que não é TEA e para uma criança que tem o TEA, né? E para as crianças em geral ali com síndrome de Down, com autismo, com TOD, com surdo e mudo, ou paralisia, alguma coisa assim, alguma deficiência, né? Criança deficiente, não podemos falar assim deficiente, crianças especiais, né? Eu acho que tem que existir mais assim, um olhar especial pela sociedade que eu falo assim, pela educação, pela política educacional, que tem que existir mais apoio dentro das escolas, porque a inclusão não é só colocar a criança ali dentro e no meio de um monte de crianças e dizer que tem incluir, né? Existir para fazer a inclusão daquela criança no meio do meio escolar. É um assunto muito importante para nós educadores. Então, por isso, eu fui observando que o próprio professor decidiu ali por métodos dele, como buscar métodos, ele procurou buscar métodos por meio próprios de ensino, de como ajudar. Até que no meu TCC eu estou abordando que existe muitos profissionais que não possuem formação especial e formação inclusiva, né? E acaba dificultando todo o meio de aprendizado, porque o professor acaba tendo aquele medo, insegurança de trabalhar com crianças especial. Então, eu estou abordando isso também no TCC, porque o meu TCC vem abordar sobre qual é a dificuldade do professor em trabalhar na inclusão com crianças inclusivas, né? A falta também de mediadores ali para ajudar, porque o professor tem aquela carga, né, sobre ele da sala de aula, que é toda para ele ali, então a falta disso também ajuda muito nessa dificuldade, e que os professores venham ter essa especialização inclusiva, né, e que o professor venha ter essa educação, essa formação inclusiva, né, e que as políticas pedagógicas possam ter um olho clínico, né, sobre a situação aí que existe tem tudo para dar certo, mas precisa melhorar alguns pontos dessa dificuldade que cai sobre o professor em sala de aula, para facilitar mais também a aprendizagem dessa criança, né, para o futuro dessas crianças. Paulo Freire fala que ser professor é um ato revolucionário e um ato de amor. E durante esse estágio, né, e esses tempos trabalhados em escola, pude observar que em meio a tantas dificuldades que os professores ali envolvidos, né, com a falta de estrutura, a falta de conhecimento, a falta de materiais, tudo isso, eles decidiram que iam conseguir vencer esse obstáculo, tornando as suas aulas bem elaboradas, né? E você observa isso, que é importante nós, alunos, futuros professores, que reconhecemos nosso papel e papel de agentes transformadores na vida dos nossos alunos. Nós não somos formadores só dos alunos, mas todo o sistema que está à nossa volta, toda a sociedade. Então, com essas pequenas atitudes que os professores fazem, mostra para toda essa equipe que é possível ter e que é possível e que todos os alunos são diferentes e cada aluno tem sua particularidade, né? Então, é gratificante você estar aprendendo com essas crianças, e fica aí a minha pesquisa.